Olá, boa noite, paz e saúde para todos nós. Eu sou Silvana Frota e está começando o programa Mulheres no Parlamento. O programa Mulheres no Parlamento chega junto da melhor notícia do ano. A boa notícia é, sem dúvida, o início da vacinação contra a Covid-19. Aqui em Fortaleza, a vacinação começou no dia 18 de janeiro. E no dia seguinte já ocorreu em vários municípios do estado do Ceará. Serão inicialmente 218 mil doses, mas a partir da próxima semana a expectativa é que chegue ao Brasil os insumos para que a Fiocruz comece a fabricar a vacina que será distribuída em todo o território nacional e serão cerca de 2 milhões de doses. O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, estiveram em São Paulo acompanhando o lançamento do Plano Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde e, é claro, conferindo o lote da vacina para o nosso estado. Nesse programa, você vai acompanhar o plano de imunização no Ceará, que constará de 4 fases. Você acompanha ainda 2 entrevistas exclusivas com médicos e pesquisadores da Fiocruz, o Dr. Odorico Monteiro de Andrade e a doutora Ivana Barreto. Os dois vão falar sobre a importância da vacinação e tirar algumas dúvidas e mitos sobre a vacina. Não saia daí, eu volto em instantes. Estamos de volta com o programa Mulheres no Parlamento. O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, foram a São Paulo conferir de perto o lançamento da campanha nacional de imunização pelo Ministério da Saúde e trazer também as doses que foram destinadas ao estado do Ceará. O nosso estado recebeu 218 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan. O governo do estado está também tentando adquirir a vacina russa. Para que possa superar esse momento tão desafiador que tem sido de quase um ano convivendo com a Covid-19. Eu quero aqui fazer um registro de agradecimento ao Ministério da Saúde, aliás, a todos que colaboraram hoje para que essas vacinas pudessem chegar ao Ceará, a FAB, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Fraporte aqui no aeroporto, os bombeiros, e principalmente eu quero aqui registrar, como sempre tenho feito nas oportunidades, o agradecimento aos nossos guerreiros profissionais de saúde, que ao longo desses meses de quase um ano têm estado à frente, no fronte, acolhendo as pessoas, acolhendo os cearenses, salvando vidas, e esse é o nosso objetivo. E hoje foi muita luta para chegar até aqui. E agora é o início de uma campanha de vacinação. Daqui a pouco nós vamos para o Leonardo da Vinci fazer a vacinação inicial do Ceará. Escolhemos o Leonardo da Vinci porque foi um hospital que o estado referência, que acolheu não só pacientes de Fortaleza, mas de todo o Ceará, que inclusive o estado adquiriu o hospital, agora é um hospital público. Recebemos 218 mil doses de vacina. Já há um cronograma, expectativa do Ministério da Saúde receber mais doses ainda essa semana. Portanto, vamos continuar essa luta para que a gente possa ter o mais rápido possível o maior número de vacinas necessárias para imunizar a população cearense. Portanto, eu quero aqui dizer do sentimento que, liderado pelo Dr. Cabeto, nossa autoridade sanitária do estado, ao lado aqui do prefeito de Fortaleza, o Sarto, representando aqui todos os prefeitos dos municípios cearenses, ao lado da vice-governadora do estado, ao lado da secretária de saúde do município, para que a gente possa, a partir de agora, estamos preparados. O estado adquiriu refrigeradores que já foram distribuídos pelo interior, adquirimos agulhas, seringas, todas as equipes já estão orientadas, portanto, é começar imediatamente a vacinação aqui no estado do Ceará. Lembrando que nessa primeira fase há grupos prioritários,
que serão prioridade na distribuição e na vacinação nesse primeiro momento. O Instituto Butantan está dando entrada no pedido de emergencial do uso da vacina já produzida no Brasil, e lembrando que a Anvisa autorizou o uso emergencial de vacina comprada, a vacina que veio do exterior para cá. Só que o Butantan já produziu 4 milhões de doses, já está em estoque no Butantan. E para ter autorização da liberação, precisa da liberação da Anvisa, que deverá estar realizando nos próximos dias. Todos os municípios receberão, de acordo com o cronograma estabelecido pela CESA, lembrando que ainda é um quantitativo pequeno diante da necessidade que o Ceará precisa para imunizar a sua população. Há critérios, nessa primeira etapa serão os profissionais de saúde, principalmente os que estão na frente, no atendimento dos pacientes com a Covid, nos hospitais, nas emergências, no SAMU, nas agentes de saúde, também idosos acima de 75 anos que estejam em abrigos, enfim, e que também pessoas com deficiências também que estejam institucionalizadas, que a gente chama que estejam no abrigo ou algum órgão público do Estado ou do município. E também indígenas. Então esse é o grupo prioritário nesse momento, e a distribuição está sendo de acordo com o plano nacional e o plano estadual de imunização estabelecido pela CESA. Acompanhe aí na tela como será o plano de vacinação no estado do Ceará, divulgado pela Secretaria de Saúde, que será desenvolvido em 4 fases. Primeira fase, trabalhadores na saúde, idosos acima de 75 anos de idade. Segunda fase, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Terceira fase, pessoas entre 60 a 74 anos. Quarta fase, pessoas com comorbidades, professores, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Acompanhe agora o lançamento da campanha de imunização contra o Covid-19 em Fortaleza, feita pelo prefeito José Sarto e a secretária de Saúde do município. Esse primeiro momento vai ser destinado especificamente ao que a gente vai mostrar, a secretária de Estela vai mostrar aqui. Eu quero de já parabenizar toda a equipe de saúde do município de Fortaleza, que conjuntamente com a equipe de saúde do estado tem dedicado esses últimos dias, semanas, sem dormir praticamente. Para vocês terem ideia, ontem de madrugada incluíram no faseamento 2 novas prioridades, que são os deficientes em instituições de longa permanência e os cuidadores de idosos que estão em instituições de longa permanência. O que é isso? São os antigos chamados asilos, pessoas que moram, que são cuidados por alguém. Então, ontem de madrugada, esses dois grupos foram incluídos, só para você ter ideia da sensibilidade de fazer um programa dessa natureza. Fortaleza está com toda a sua equipe preparada. Nós temos 79 equipes compostas, cada equipe por 5 pessoas. Nós temos uma capacidade, se tivéssemos vacina para todo esse grupo do primeiro faseamento, de vacinarmos 14 mil pessoas dia. E nós temos uma outra equipe que é composta por, são 70 equipes, que faz a visita, que faz a vacinação domiciliar, a exemplo do que aconteceu nessa própria pandemia ano passado, da H1N1, quando essas 70 equipes, elas têm capacidade de visitar 2.100 residências, não quer dizer 2.100 pessoas, porque por vezes uma residência tem mais de uma pessoa que precisa da vacinação. Estou me referindo aqui ao caso do H1N1. Então nós temos uma capacidade instalada, se tivéssemos a vacina para a primeira fase,
de resolver a vacinação para todos os grupos prioritários da primeira fase em 1 semana e meia, para vocês terem ideia. Evidentemente, a parte que toca ao Ceará e a parte que toca a Fortaleza não vai caber, não vai atender no primeiro momento a todos. Mas eu quero aqui deixar mais uma mensagem de esperança mesmo. A gente cansado, dormindo pouco, mesmo assim a vacina chegou. Hoje nós vamos conseguir vacinar e a secretária Anistela vai dizer para vocês aqui, vocês já devem saber, que o primeiro faseamento se dá na direção daqueles profissionais de saúde que estão hoje de plantão na linha de frente contra o Covid, porque não dá para vacinar todo mundo de uma vez. O percentual estimado é 30% a 34% desse pessoal, da rede pública e rede privada. Quero parabenizar a secretária no seu nome, a toda a equipe de saúde que faz o município de Fortaleza, as equipes que estão já de prontidão desde que nós tivemos a reunião com a Frente Nacional de Prefeitos e publicizamos que domingo a Anvisa iria liberar o registro. Nós estamos fazendo um trabalho, eu diria, coordenado com o governador Camilo Santana, o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeta, a secretária Anistela, toda hora, todo momento, verificando o que precisa ser feito para que a gente acelere a etapa de aquisição, de vinda, e temos aí distribuição de tarefas, desde a União, estados e municípios, que a secretária agora vai dar uma palavrinha para vocês. Como serão essas fases, como vai ser a logística de cada grupo, para que a gente possa evitar aglomerações, né, e que as pessoas tenham a garantia que o momento certo de cada grupo chegará, né? Essas 4 fases, né, vocês todos já conhecem, foi amplamente divulgado nos planos, tanto nacional como estadual, e ontem à noite foi incluído aqui nessa primeira fase, além das pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, também deficientes, né, acima de 18 anos institucionalizados e os trabalhadores dessas instituições. Tá? Então, nós estamos nesse momento recebendo vacina para prover essa primeira fase, mas ela não é suficiente para todas as pessoas que estão nessa fase. Tá? E aí como será essa logística dessa primeira fase, né? Como a gente vai executar esse plano, tá? Então, nas pessoas institucionalizadas, uma população indígena que a gente tem muito pequena aqui em Fortaleza, no território de Fortaleza, nós vamos fazer em loco, nos locais onde essas pessoas estão, tá? Os idosos acima de 75 anos, nós faremos em domicílio. A gente vai detalhar isso melhor para vocês. E os trabalhadores da saúde, principalmente nos seus locais de trabalho, nessa fase inicial que contempla os trabalhadores, a gente vai nos locais, né, nos plantões das UTIs, das enfermarias Covid, manhã, tarde e noite, vacinando as equipes que estão nesse enfrentamento direto. Tá? Aqui a gente tem uma ideia de qual é a população estimada em Fortaleza, contemplando as 4 fases, tá? 732.918 pessoas, né? E essas 4 fases, ela não contempla a população, mas é sobretudo aquela população prioritária de maior risco de ser acometido pela doença. E sobretudo, né, de ter a forma grave da doença. Como a gente tem essa perspectiva nessa fase primeira, como o prefeito Sarto disse, que nós teremos em média 40 mil pessoas que poderão ser vacinadas, e a gente tem um público aqui só de profissionais de saúde, de 109 mil pessoas, né? Então nós vamos vacinar os que estão institucionalizados e elegemos exatamente desses profissionais de saúde para serem os primeiros, os que estão na linha de frente do enfrentamento direto e, portanto, estão sob maior risco de contraírem a doença. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento. Nós voltaremos em instantes com uma entrevista exclusiva com o médico e pesquisador da Fiocruz, Dr. Odorico Monteiro de Andrade, explicando tudo sobre a importância da vacinação. Não saia daí!
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. As vacinas protegem os grupos de risco e diminuem a proliferação da doença. A nosso convite, o médico, professor da Universidade Federal e pesquisador da Fiocruz, Odorico Monteiro de Andrade, traz para a gente informações importantes sobre a conquista da vacina e sobre a sua eficácia. Silvana, realmente nós começamos a semana com uma boa notícia. Já no domingo, a Anvisa aprovou o uso emergencial dos lotes da vacina da AstraZeneca, ou seja, e Fiocruz, 2 milhões de doses que estão vindo do Instituto Serum da Índia e 6 milhões de doses que já estão disponíveis da Coronavac pelo Instituto Butantan. Sem dúvida nenhuma, são duas vacinas que já têm eficácia e segurança comprovada e sem dúvida nenhuma, esse é o momento da gente também chamar a população a se vacinar. Tudo é motivo para vacinar. As vacinas são uma grande conquista da saúde pública, uma grande conquista da ciência. E o Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, um dos programas mais bem conceituados do mundo, com uma mega rede de geladeiras, de salas de vacina, com o pessoal da enfermagem treinado e capacitado a aplicar essas vacinas. Outra coisa importante, nós da Fiocruz vamos estar adquirindo as vacinas em 3 processos. O primeiro processo, adquirindo esses 2 milhões de doses, nessa parceria da Universidade de Oxford, a AstraZeneca e a Fiocruz, o Instituto Serum da Índia, que é um dos maiores produtores de vacina do mundo. No outro momento, nós vamos estar recebendo o ingrediente farmacêutico ativo, com isso aí nós vamos invasar essas vacinas na Fiocruz, no nosso Instituto Biomanguinhos, do Rio de Janeiro. E um terceiro momento, nós vamos também, ao mesmo tempo, produzindo a vacina aqui, também já produzindo o próprio ingrediente aqui no Brasil. É um processo também de nacionalização e internalização dessa tecnologia junto à Fiocruz. E sem dúvida nenhuma, isso para a gente é uma grande conquista no enfrentamento da pandemia. Queria também aproveitar e lembrar, nós vamos viver esse ano todo com a vacina, mas também com as medidas de isolamento social, também com as medidas de prevenção, o uso de máscara. Nós vamos viver o ano inteiro ainda com isso, porque o fato de que a gente vai ter que vacinar toda a população coloca para a gente esse desafio. Ainda existem pessoas que têm dúvidas sobre a eficácia da vacina da Covid-19, principalmente porque ela foi desenvolvida em menos de um ano. Para esclarecer essas dúvidas e mitos, nós convidamos a médica e pesquisadora da Fiocruz, doutora Ivana Barreto, para falar sobre o assunto. Olá a todas e todos, sou Ivana Barreto, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e da Escola de Saúde Pública do Ceará, e fui convidada pela jornalista Silvana Frota para falar sobre os mitos relativos à imunização. Então, primeiro é importante dizer que a vacinação, a imunização é dos maiores progressos feitos pela saúde pública, pela ciência e pela medicina nos últimos séculos, nos últimos 2 séculos, século XIX e XX, e agora no século XXI. Foram as vacinas responsáveis pelas reduções drásticas na mortalidade infantil, que no Ceará, por exemplo, na década de 1980, a cada 1.000 nascidos vivos, mais de 100 faleciam por doenças da infância, entre elas doenças
preveníveis por imunização, como o sarampo, como a coqueluche, como a difteria, como o tétano neonatal. Então, nós conseguimos, por meio da implantação de programas de imunização com elevada cobertura, por meio do programa dos agentes comunitários de saúde, por meio da expansão do programa Saúde da Família e da municipalização do SUS, nós conseguimos grandes avanços e a nossa mortalidade infantil, que era de 100 por 1.000 nascidos vivos, passou para níveis, em 2020, para níveis em torno de 15 por 1.000 nascidos vivos, o que é um progresso extraordinário em algumas cidades do estado, passando até em níveis próximos de 10 por 1.000 nascidos vivos. E aí as pessoas esqueceram de como era a situação de saúde antes da imunização, não lembram o número de crianças que morriam. Eu mesma, como pediatra que me formei no final da década de 80, assisti diversas crianças que morreram por tétano, por coqueluche, por difteria, por sarampo, né? Mas a população, de uma forma geral, que não viveu isso tão de perto, esqueceu de que isso acontecia. E passaram também a surgir mitos sobre a imunização. Por exemplo, o mito de que a vacina mais adoece do que previne doenças não é verdade. Já está vastamente comprovado cientificamente, inclusive pela imunização em massa da nossa população, por meio do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um dos maiores programas de imunizações em todo o mundo, que tem mais do que 15 vacinas que são aplicadas, que são trazidas à população brasileira, em especial às crianças, em especial aos idosos, por meio da vacina anti-influenza. E essas vacinas causam um benefício extraordinário à nossa população. A gente já tem inúmeras provas de que elas são eficazes, de que são eficientes por reduzir a mortalidade infantil, por reduzirem internamentos por gripe, por exemplo, né? Outras fake news se fala de que as vacinas provocam efeitos colaterais graves, como o autismo. Isso também não é verdade. As vacinas passam por um processo rigoroso de estudo antes de serem escaladas para ser aplicadas na população. São 4 fases de estudos que as vacinas passam. A primeira em animais de laboratório para testar a sua segurança. A segunda numa pequena quantidade de seres humanos, também para testar a segurança. A fase 3, que é a fase em que você aplica a vacina em 2 grupos, um que recebe homogêneos, um que recebe a vacina propriamente dita, outros que recebem um placebo, ou seja, uma solução de água com açúcar, e você acompanha essas pessoas que tomaram essas 2 substâncias, e aí você compara como é que elas se comportam. É isso que foi feito agora com as vacinas da AstraZeneca e a vacina Coronavac, né? Foram feitos esses estudos de fase 3 e se comprovou a eficácia dessas vacinas é acima de 50%. Ou seja, 50% das pessoas, as pessoas que tomam, reduzem 50% a infecção pelo coronavírus e em 70% as formas moderadas do coronavírus e em 100% as formas graves. Então, até agora a gente achou que quem toma vacina fica protegido em 100% dos casos das formas graves de coronavírus, né, de infecção por coronavírus. Portanto, essas vacinas têm uma importância extraordinária, porque, por exemplo, se a população de Manaus já estivesse vacinada, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, da população lotar, né, os hospitais, todas as vagas de UTI, e pior do que isso, essa coisa terrível que a gente está assistindo, que é o colapso, né, da falta de oxigênio nas instituições e as pessoas morrerem asfixiadas. Isso aconteceu por quê? Porque o consumo de oxigênio, que era de 15 mil metros cúbicos por mês, passou a ser a 70 mil metros cúbicos de oxigênio, ou seja, ultrapassou enormemente, né, o consumo diário de oxigênio e a capacidade das empresas produtoras de oxigênio de entregar essa substância para atender as pessoas doentes, né? Então, hoje Manaus está recebendo oxigênio do país todo. Agora, imagina se a gente não aplicar a vacina. Isso que está acontecendo em Manaus pode facilmente acontecer em vários outros estados, em várias outras capitais, principalmente porque uma outra ação eficaz contra o coronavírus, que é o uso da máscara, né, permanentemente, e do álcool gel, não está sendo respeitado pela população, que se aglomera e que não toma essas medidas
de prevenção, e isso pode levar facilmente a que outro sistema de saúde entre em colapso. Então, duas coisas importantíssimas. É agora a imunização, que está iniciando no nosso país, mas que vai demorar ainda para chegar nos níveis de proteção que são necessários. Ou seja, mesmo as pessoas vacinadas vão ter que continuar usando máscara, fazendo, né, todo o cuidado, prevenção com álcool gel, lavagem de mãos, isso elas vão continuar fazendo, mas aquelas vacinadas com um risco muito menor de adoecer e o risco zero de adoecer de forma grave. Então, enfim, a gente sabe que para solucionar esse problema só há dois caminhos. O caminho da imunização e o caminho do isolamento físico, o uso de máscara, lavagem de mãos, o uso de álcool gel, para a gente evitar aglomerações, para a gente conseguir finalmente controlar a pandemia e voltar à nossa vida normal. Oxalá voltar a toda a nossa vida de forma a que era antes dessa pandemia terrível estar nos atingindo. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres no Parlamento, especial sobre a vacina contra a Covid-19. Uma grande luta da comunidade científica que se concretizou em menos de um ano. Parabéns a todos os pesquisadores e cientistas brasileiros e do mundo inteiro que trabalharam tanto para que essa vacina saísse em um tempo recorde. Mas não se esqueça, vamos ter que continuar usando máscara, manter o distanciamento e evitar aglomerações, até que a vacina seja feita em massa. E não se esqueça, o programa Mulheres no Parlamento vai ao ar toda quinta-feira às 20h30, com reprise aos domingos às 18h, pela TV Assembleia, canal 31.1, agora também em Sobral e região metropolitana de Juazeiro do Norte.